Aleluia! Aqui estamos nós. Oi, gente, nosso 10º dia de 365 dias de propósito de leitura da Bíblia, não é? E como é que você passou esse dia? Me conta. Hoje, mais uma semana começando, não é? Eu espero que você esteja bem firme aí nesse propósito, porque eu tenho certeza que 2021 será o melhor ano da sua vida. Claro que vai ser o melhor ano da sua vida. Você vai ler a palavra do Senhor, vai deixar essa palavra renovar a sua mente. E é claro que você vai viver Romanos 12:2, vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, porque vai chegar renovo na sua mente, e quando a sua mente é renovada, você vai desfrutar disso, é o que a palavra nos garante, né? Você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, tá bom? E você tá bem? Tá firme? Tá seguindo o propósito? Ai, gente, eu tô recebendo uns feedbacks todos os dias, eu fico tão feliz e animada, porque aí eu concluo realmente que o Senhor tem nos conduzido para isso, sabe? A vontade do Senhor é se revelar a nós. E como é que Ele se revela a nós? Através da sua palavra, queridos. Nós precisamos ser mais íntimos do Senhor. Precisamos realmente descobrir, né, queridos? Porque a sua palavra diz isso, que Ele revela para nós segredos, queridos, que somente quem está buscando a intimidade com o Senhor pode receber, não é? Então, que bom que você tá firme aí. Vamos juntos? Olha só, ontem o vídeo ficou um pouco longo, então hoje eu tenho que correr, porque ontem deu quase 20 minutos. Então hoje tem que correr para dar no máximo, uns 15. Então, 10º dia de propósito. Ontem paramos no capítulo 28, né? Terminamos ali. Vamos lá, deixa eu ver aqui, capítulo 28. Nós terminamos falando ali sobre a questão de Jacó ter que ir para um outro lugar. Vocês lembram até que a fúria de Esaú passasse um pouco. E ali ele foi, queridos. Ok, então nós vamos começar agora. Peraí, capítulo 27, desculpa. Terminamos no 27, né? Quando Jacó então foi para a casa do seu tio Labão até que a fúria de Esaú passasse. Então hoje vamos começar do 28, amém? Capítulo 28, 29 e 30. Então vamos firmes nesse propósito. Fiz um resumão aqui, tudo mastigado para você, porque Deus te ama muito, né? E Ele quer realmente se revelar para nós. Então marquei pontos bem importantes. Então vou fazer a leitura aqui para você, aquele resuminho básico que eu acho que você também está fazendo. Bem importante você fazer também, porque, queridos, isso daqui faz com que você entenda melhor aquilo que Deus está realmente querendo revelar para você. Então fica firme e vamos juntos, tá bom? Vamos lá. Então capítulo 28 começa dizendo o seguinte: Isaac manda chamar Jacó e o abençoa. E diz assim, olha, não se case com a mulher cananeia. Foi a mesma recomendação, não sei se você vai lembrar, a mesma recomendação que Abraão havia dado a Isaac, tá bom? E ele disse mais, vá para a casa do seu tio Labão e lá você vai escolher uma esposa para você. Quem é Labão? Lembra? Labão é irmão de Rebeca, que é mãe, no caso aqui, de Jacó, tá bom? Vamos lá. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, continuou Jacó, né? E os seus descendentes formem muitos povos, que todas as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, Ele dê a você e aos seus descendentes. Assim, você e os seus descendentes serão donos da terra. Esta terra que hoje vivemos como estrangeiros, mas Deus já deu a Abraão. Amém? Então, assim, Jacó se despede e vai para a casa do seu tio Labão. Esaú, queridos, ficou sabendo dessas recomendações aí que Isaac deu para Jacó. E aí o que ele faz? Inclusive sobre as bênçãos e não se casar com a mulher cananeia, né? Quando ele percebeu isso, que as mulheres cananeias não agradavam o seu pai, Esaú vai para a casa de Ismael e se casa com a sua filha. Ou seja, ele já tinha 2 esposas cananeias, casou com a terceira, né? A filha de Ismael, que se chamava Malate, né? E não sei se você também vai se lembrar, recapitulando você, Ismael era filho de Abraão também, ok? Olha só, Jacó partiu de Berseba para Arã. Quando o sol se pôs, ele procurou um lugar para passar a noite. Jacó, queridos, procurou uma pedra ali que pudesse servir para ele de travesseiro. Ok, então ele adormeceu, diz a palavra. Só que quando ele adormece, ele sonha, queridos, com anjos, né? Com anjos subindo e descendo uma escada, como da terra para o céu. E o Senhor estava próximo dele e disse, escute bem o que o Senhor disse:
Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de teu pai Isaque. Darei a você e aos seus descendentes essa terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para todo o ocidente, oriente, norte e sul, e todas as nações da terra serão abençoadas por você e pelos teus descendentes. E eu estarei com você, diz o Senhor para ele, e o guardarei por onde você for. E esteja certo que o trarei de volta a esta terra. Marca aí quando você estiver lendo na sua Bíblia, e o trarei de volta para essa terra, porque nos próximos capítulos você vai ver o que vai acontecer então com Jacó. Disse mais Deus a Jacó: não vou desamparar você até que se cumpra tudo o que prometi. Queridos, abrindo um parênteses aqui, né? O nosso Deus, quando ele promete, ele cumpre, isso é bem fato. Nós estamos vendo isso em todos os capítulos até aqui, Deus prometendo e Deus cumprindo. Então, só para animar você, se Deus fez alguma promessa para você, fica firme, porque vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? Vamos continuar então. Então, olha só, quando Jacó acorda, ele exclama, né? Que lugar tremendo! Essa é a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor está neste lugar. E quando amanheceu, Jacó colocou essa pedra que ele estava deitado, colocou em pé como uma coluna, e ele derramou um óleo e chamou aquele lugar de Betel, ou seja, casa de Deus, né? E Jacó, nesse lugar, fez uma promessa a Deus. Olha a promessa que ele fez ao Senhor. Que se ele fosse protegido, que se o Senhor desse toda a provisão para ele, né, o alimentasse, o guardasse e fizesse ele voltar em paz, que então Jacó iria fazer do Senhor o seu Deus, né, e que devolveria a 10ª parte de tudo que ele obtivesse. Poderoso isso, hein? Oh, glória! Vamos lá. Assim terminamos o capítulo 28. Tá vendo como é que foi rápido demais? Pega aí, vambora, 29. Então, no capítulo 29, começa dizendo que Jacó, então, continua a viagem, né? Que ele parou para dormir, para descansar. Ele continua a viagem e chega até a terra do Oriente. Quando ele chegou ali, queridos, ele avistou 3 rebanhos com pastores de ovelhas e eles estavam juntos, né? Ali dando água, né? Destamparam, era um lugar grande, eles destampavam uma grande pedra para poder dar água para as ovelhas e depois tampavam de volta. Jacó então se aproximou desses pastores e perguntou se eles conheciam Labão. E eles disseram que sim. E logo adiante vinha quem? Vinha Raquel conduzindo as ovelhas, né, do seu pai Labão. Então, nesse meio tempo, Raquel chega, né, com as ovelhas do seu pai, ela era pastora dessas ovelhas, e Jacó remove a pedra e dá de beber a essas ovelhas, né? Depois disso, Jacó beija Raquel e se emociona profundamente, diz a palavra, mas esse Jacó é um fofo, né? Fala a verdade. E ele contou para ela o seguinte: não, gente, calma, até aqui era só um sentimento de parente mesmo. A palavra não diz que, né, fluiu nada não, tá bom? Então, ele correu e foi contar, não. Então, ele beijou Raquel e contou para ela que era seu primo, né? Então, o que Raquel faz? Corre para casa do seu pai e conta tudo para ele, o que tinha acontecido ali. Então, ao saber disso, Labão corre para abraçar e beijar Jacó. E aproveita também nessa oportunidade, Jacó conta tudo para ele, o que aconteceu na viagem, toda a situação. E quando ele ouve toda a situação que Jacó passou, inclusive sobre o sonho, né? Labão afirma: você é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Abraça ele, beija, né? Então, ok, queridos, Jacó estava ali, passaram-se um mês, ele ali trabalhando para Labão, né? Labão chega para ele e diz o seguinte: ó, não é certo que porque você é meu parente, você fica aqui trabalhando sem receber uma remuneração. Vamos fazer o seguinte: quanto é que você quer para você trabalhar aqui para mim, né? Para você ficar sendo remunerado e dar tudo certo. Aí ali, queridos, a palavra do Senhor nos diz que Labão tinha 2 filhas, como você sabe, era Lia e Raquel. Se você não sabe, se eu ainda não tinha... Ah, não, comentei só sobre Raquel, né? Então, ele tinha 2 filhas. Ele tinha Lia, né, que era a sua filha mais velha. A palavra nos diz que ela tinha uma singela aparência. E a mais nova, que era Raquel, que era uma mulher muito bonita, diz a palavra do Senhor. E Jacó gostou de Raquel. Eu acho que foi aquele beijo que ele deu, aquele abraço fraternal, já começou a criar um afeto ali. E ali, queridos, a palavra nos diz que ele acordou com Labão o seguinte: vou trabalhar 7 anos para me casar com ela. E ali, queridos, ele amou tanto, olha só, a palavra diz dessa forma, eu frisei aqui porque eu acho lindo esses textos, sabe? Ele a amava tanto que os 7 anos passaram-se em poucos dias. Ok, vencido o prazo, então Jacó chega para Labão, vambora cumprir a promessa, né? E ali, queridos, a palavra diz que Labão convida todo o povo e faz uma grande festa, só que à noite.
Na hora de entregar a esposa, Labão entrega Lia. E Jacó toma Lia pensando que é Raquel, dorme com ela, e quando amanhece que ele viu que era Lia, ele ficou decepcionado. Chega Labão, né, e fala o seguinte: rapaz, como é que você fez isso comigo? Como é que você fez isso comigo? E falou mais pra ele: eu trabalhei por amor a Raquel e você sabia, por que você me enganou? Então ali Labão justifica pra ele, dizendo que é uma tradição, é um costume, que a filha mais velha não poderia se casar depois da mais nova. Então por isso, né, que ele deu Lia pra ele, né? E ali ele faz outra proposta para Jacó. Ele diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, espera terminar essa semana da noite, da semana das núpcias, né, do casamento, e eu vou lhe dar a mais nova. Só que tem uma coisa: você vai trabalhar mais 7 anos para mim. E ali, queridos, a palavra diz que Jacó aceita, né? Eles esperam passar ali aquele período da festa do casamento. Labão dá Raquel a Jacó, ele a tem como esposa, né? E a palavra diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E ele trabalhou mais 7 anos, tudo isso por amor. Amém. Ô Pai, amém. Vamos lá, queridos, só que continuando aqui o capítulo, a palavra vai dizer que o Senhor viu que Lia, ela era desprezada, né? Então ela deu filhos a Lia, mas não deu filhos a Raquel. Então Lia, queridos, fica grávida e ela tem 4 filhos inicialmente. Ela tem Rúben, Simeão, Levi e Judá. Assim termina o 29, vamos pro 30, respira fundo, já é o último capítulo de hoje, a gente tá indo muito, fala a verdade, estamos indo muito rápido hoje, você está aprendendo muita coisa poderosa nesse vídeo, e Deus vai continuar falando com você com toda certeza, tá? Vamos lá! Então, capítulo 30, Raquel, então, ao ver que não podia ter filhos, o que ela faz? Ela chama Jacó e diz o seguinte: dá-me filhos, senão eu morrerei. E Jacó fica indignado com Raquel e pergunta: vem cá, por acaso agora eu sou Deus para deixar ou não deixar você ter filhos? E ali Raquel fala para ele, pede o seguinte para Jacó: se deita com a minha serva, que o nome da serva dela aqui nessa ocasião era Bila, para que eu possa ter os filhos, né? Você vai ter os filhos com ela e eu vou criar como se fossem meus. Queridos, e a palavra diz que Jacó concorda, deita-se com Bila e esta engravida, né? E tem Dan, Depas e Naftali. 3 filhos aqui, queridos. E Lia, quando viu que... Não, desculpa, 2 filhos. É Dan e depois Naftali. Desculpa, 2 filhos. Lia, quando viu que Bila... Lia era outra esposa, né? Quando viu que Bila parou de gerar filhos, o que ela fez? Ela pegou a sua serva, que se chamava Zilpa, e lá foi também oferecer para Jacó, para que Jacó pudesse se deitar com ela e ter filhos também. Jacó, então, assim faz. E ela é engravida, né? Um filho chamado Gade, outro filho chamado Azer. Também teve 2 filhos. Uma coisa bem importante acontece nesse decorrer de tempo, passado esse período aí. O filho de Lia, Rúben, ele encontra no campo uma planta, né, que se chamava mandrágoras. E essa planta, na época, as mulheres acreditavam que essa planta ajudava as mulheres a ter filhos, né? Então Raquel chega para ela e fala o seguinte: olha, Lia, você podia me dar algumas mandrágoras. E aí Lia não concorda com Raquel, mas Raquel faz uma contraproposta e fala o seguinte: ó, eu deixo você passar uma noite com Jacó, né? Se você me entregar essas mandrágoras aí. Então o que acontece? Acordo feito, naquela mesma noite Lia fica com Jacó, a palavra diz, ela é engravida novamente e ela tem outro filho chamado Issacar. Passado mais um tempo, Lia engravida de novo do 6º filho, né? E esse 6º filho chamava Zebulon. Então, nessa expectativa aqui já do 6º filho, o que Lia pensava? Agora meu marido vai melhorar comigo, né, queridos? Ela teve um 7º filho, só que agora, na verdade, era uma filha, né? E essa filha que ela teve se chamava Diná. Queridos, só que muito interessante, porque o nosso Deus é lindo, né? Ele é lindo, ele é maravilhoso. A palavra diz que, então, Deus se lembrou de Raquel. E quando eu li aqui, eu sorri. Fiquei feliz por ela, muito feliz por ela. Deus se lembrou de Raquel. E sabe o que ela fez? A palavra diz que ele ouviu o seu clamor e fez com que ela pudesse engravidar. E nasce, então, nada mais, nada menos do que quem? José, nasceu José, queridos, e daqui a pouco você vai saber quem foi José de maneira muito poderosa, amém? Então tá, após o nascimento de José, o que acabou acontecendo? Jacó chega para Labão e fala o seguinte: Labão, olha só, deixa eu voltar para minha terra natal, eu já trabalhei muito tempo para você, fiz você prosperar, né? Deu tudo certo aqui para você, agora é tempo de voltar, né? Eu preciso voltar agora. Só que Labão não quer, Labão não se contenta com aquele discurso de Jacó e fala o seguinte:
Eu sei que eu estou sendo muito abençoado porque você está aqui, Jacó. Então faz o seguinte, fala para mim quanto que você quer ganhar, porque se você me disser quanto você quer ganhar, eu vou te pagar, né? Fez essa proposta para Jacó. E Jacó conversa e diz, não, eu não quero. Sabe o que eu mais quero? Eu só quero realmente voltar para minha terra, sabe? Eu já trabalhei muito para você, te fiz prosperar. E ali, queridos, a palavra diz que Labão insiste mais uma vez com Jacó, né? Perguntando quanto ele queria ganhar. Então Jacó faz uma outra oferta e diz o seguinte, eu não quero salário, vou fazer assim, eu vou cuidar dos seus rebanhos e vou separar para mim todas as ovelhas listradas e malhadas, né, e todos os cordeiros pretos. E a palavra diz que então Labão concordou com isso, queridos. Jacó começou a usar uma estratégia, que eu quero ler para vocês essa estratégia, porque eu vou falar para vocês, viu? Jacó, olha a estratégia que Jacó fez. Está lá no capítulo 30, no versículo 37, diz o seguinte: então Jacó pegou as varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano. De cada vara ele removeu parcialmente a casca, deixando aparecer apenas a parte branca interna das varas. Depois Jacó pôs as varas perto dos canais de água e dos bebedouros, onde os rebanhos costumavam beber água. Na época do cruzamento, os animais, então, quando vinham beber e se acasalarem diante das varas, geravam filhotes listrados, salpicados e malhados. Então, ele teve essa estratégia, colocou essa vara lá dessa forma, e quando eles se acasalavam, acabava nascendo filhotes salpicados e malhados. E sabe o que acabou acontecendo com Jacó? Vou contar para vocês, já tá acabando, já tô no final. Acabou acontecendo o seguinte, Jacó ficou muito rico, dono de muitos rebanhos, além de servos, servas, camelos e jumentas. Então, queridos, até aqui foi o capítulo 30. Agora você pensa amanhã, o que não vai acontecer do capítulo 31 em diante? Fala a verdade. Tá uma bênção, tá? Esses nossos estudos, tá muito bom. Então você que chegou agora, você que começou a ver o vídeo, eu quero só te encorajar a estar sempre buscando. Tem outros vídeos aqui, como eu disse, hoje nós estamos no nosso 10º dia. Eu vou disponibilizar nos stories o cronograma. Por quê? Porque já tem algum estudo que ficou para trás. Queridos, vamos firmes. Deus quer se revelar a nós. Tem muita coisa para acontecer nesse ano de 2021 e eu estou crendo, Queridos, o Senhor falando conosco poderosamente, revelando a sua vontade para nós e nós vivendo o melhor ano da nossa vida até aqui. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até amanhã em nome de Jesus, tá bom? Tchau, tchau.